Quem nunca viu aqueles prêmios de melhor empresa para trabalhar brilhando na recepção de um escritório? Pois é, hoje a gente vai questionar o que realmente existe por trás desse brilho. Será que é um reflexo da realidade ou só uma fachada muito bem construída? Bom, nossa análise começa com um paradoxo que é, no mínimo, intrigante. É só parar para pensar. Uma pessoa consegue passar dias no carnaval, dormindo quase nada e volta se sentindo energizada. Agora, 5 dias no escritório, isso pode levar à exaustão total. Onde é que está a lógica? O que explica essa diferença tão brutal de energia? Olha, a resposta está toda na natureza da experiência. O carnaval é sobre liberdade, é sobre uma alegria que vem de dentro, espontânea. Já o escritório, bom, muitas vezes ele impõe uma felicidade meio que obrigatória, né? Aquela pressão constante para manter as aparências. Então, um cansaço vem de viver de verdade, de ser autêntico, o outro de ter que usar uma máscara. Um energiza a alma, o outro simplesmente drena tudo. E é exatamente essa cultura da aparência que nos leva direto para a nossa primeira investigação. Vamos falar daqueles prêmios reluzentes, sabe? Os símbolos máximos da tal felicidade corporativa que ficam lá, exibidos com maior orgulho nas paredes. A verdade é que não dá para se enganar. Esses selos são, antes de mais nada, ferramentas de marketing. Eles servem para construir uma narrativa oficial de felicidade, de engajamento. É a imagem pública perfeita. Mas a pergunta que fica é: o que acontece quando as portas se fecham e a plateia vai embora? Pois é bem aqui que a farsa começa a se revelar. Porque a história que aquele prêmio na parede conta raramente é a mesma que a gente ouve sussurrada nos corredores. E essa fratura, esse abismo gigante entre a imagem pública e a realidade vivida pelos funcionários, esse é o verdadeiro X da questão. Então fica a pergunta: como é que essa mágica acontece? Vamos dar uma espiada por trás das cortinas para entender a engenharia por trás desses resultados. Afinal, como exatamente se fabrica um ótimo lugar para trabalhar? A resposta, infelizmente, tem nome: coação moral. E veja bem, isso não tem nada a ver com engajamento de verdade. É sobre manipulação sutil. É aquela pressão muitas vezes velada, que transforma uma pesquisa de clima num verdadeiro teste de lealdade. Um teste onde a sinceridade acaba sendo punida e a conformidade é que é recompensada. E a mecânica dessa coação segue quase sempre um roteiro bem imprevisível. Primeiro, a pesquisa é anunciada. Logo em seguida, a liderança dá um jeito de lembrar a equipe que o resultado está ligado aos bônus. E aí, de repente, a pergunta não é mais: alguém está feliz aqui? E sim: vale a pena arriscar o bônus? O voto deixa de ser uma opinião e vira um ato de autopreservação. No fim, a empresa celebra uma vitória baseada numa mentira que ela mesma construiu. Só que essa cultura de inautenticidade, ela tem um preço. E não é um custo abstrato, não. É um imposto bem real, bem tangível, que é pago todo santo dia com a energia das pessoas. Vamos tentar quantificar o custo real dessa máscara corporativa? 40%. É um número forte. Pensa só, essa é a fatia de energia que uma pessoa gasta todo dia só para fingir. Fingir que está feliz, fingir que está engajado, fingir que está tudo bem. É um imposto invisível, que incide direto na produtividade e no bem-estar. Vamos pensar no que isso significa na prática. Quase metade do potencial de uma equipe não está sendo usado para inovar, para produzir, mas sim para manter uma fachada. É um desperdício colossal de talento e energia. Um imposto invisível que a empresa paga todos os dias. E esse dreno todo de energia tem uma causa bem conhecida, a tal da positividade tóxica. É aquele ambiente onde as pessoas se sentem forçadas a expressar uma felicidade que, simplesmente, não estão sentindo de verdade. E tudo isso nos leva ao que talvez seja o maior desafio para qualquer liderança: ter a coragem de olhar para além do marketing e se perguntar o que a nossa empresa é de verdade. Qual é a nossa identidade real por baixo de todas essas camadas de propaganda? Talvez a pergunta fundamental que toda liderança deveria se fazer é essa: se a pesquisa de clima fosse 100% anônima hoje, sem nenhum tipo de pressão, sem medo de retaliação, o que ela revelaria? Será que as respostas seriam as mesmas? O que a verdade, nua e crua, diria sobre a cultura da empresa? O resultado desse exercício de honestidade pode ser bem chocante, porque a imagem que se projeta é sempre a de um sistema de alta performance, certo? Mas a realidade, quando a gente tira a maquiagem corporativa, pode ser a de um moedor de carne com ar-condicionado. Ou seja, um lugar que consome a energia e a saúde das pessoas, só que com uma aparência mais moderna.
Ok, então qual é a alternativa? Se a gente já entendeu que essa felicidade forçada é uma receita para o desastre, qual seria a fundação de uma cultura que seja de fato saudável e sustentável? Olha, a base de verdade não está nas festas nem nos prêmios. Ela tem um nome: segurança psicológica. É o direito de ser humano dentro do trabalho, o direito de discordar sem medo, a liberdade de admitir cansaço, a segurança para apontar falhas. No fundo, é uma cultura construída sobre uma única palavra: respeito. E essa, talvez, seja a grande lição. A meta não deveria ser criar uma festa perpétua. Isso, além de falso, é insustentável. A meta de verdade deveria ser construir um ambiente baseado em 2 pilares fundamentais: verdade e respeito. E para fechar, fica uma reflexão. Quando a gente tira os prêmios da parede, ignora os slogans de marketing, o que é que realmente sustenta o negócio? O que une as pessoas de verdade e mantém tudo funcionando? A resposta para essa pergunta? Bom, essa é a verdadeira medida da força de qualquer cultura.